Salve, salve, viajante! Vai viajar e quer saber qual é a melhor conta global? É a Wise, é a Nomad, Wise. Vou explicar os benefícios e os prós e contras de cada uma delas. Mas antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder nada. Deixa seu like que eu sempre trago novidades aí para você economizar nas suas viagens. E aqui embaixo tem um link para você abrir as duas contas. A Nomad você ganha até $20 quando você faz uma transferência e aqui você consegue não pagar a taxa da primeira transferência até R$3.000. Mas chega de enrolação e vamos direto ao assunto e no final eu vou explicar qual que ganha aqui, qual que eu gosto mais. Vamos lá. Primeira coisa, as duas elas não têm anuidade, ou seja, são complementares. Já que você não paga anuidade, não tem taxa nem tarifa para você permanecer com a conta, eu indico sempre ficar com as duas. Caso um cartão não passe em algum lugar, você tem o outro e assim ele vai te ajudar bastante em suas viagens. O cartão da Wise você consegue fazer e ter o cartão físico gratuitamente. Já a Nomad você precisa enviar uma remessa de mais R$1.000 para você ter. Caso ao contrário, você precisa pagar $20 para ter esse cartão físico. Mas ambos eles têm conta digital, então você pode botar na sua carteira do celular, no seu Apple Watch, enfim, no seu smartphone e vai ter ali na tela do celular ambos os cartões, mas eu sei que tem gente que prefere cartão físico. Outra diferença, o cartão Wise ele é multimoedas, ou seja, tem mais de 60 moedas de vários países diferentes, enquanto a Nomad só trabalha com dólar. Mas você pode passar na Argentina, você pode passar no Chile, qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, com o cartão da Nomad ou com o cartão da Wise. A única diferença é que esse só aceita dólar e esse aceita várias moedas. Se você for para a Europa, que é euro, e tiver com dólar em conta, ele vai fazer a transferência automática para você e você vai pagar ali na cotação do dia do dólar, no caso, indo para Europa. E outra coisa também é que o cartão da Wise você consegue fazer transferências a partir de R$50. Ou seja, se você precisar colocar R$50 ali para pagar alguma coisa ou está faltando algum dinheiro na sua viagem, você consegue. Já na Nomad, o mínimo são R$500. Ou seja, se você estiver no final de viagem e só está precisando de R$100, 70, R$150, você vai ter que colocar R$500 ou fazer um planejamento prévio para não passar ali e colocar o valor certinho que você vai gastar em sua viagem. Outra coisa também, que o Nomad você só consegue fazer Pix ou TED, ou seja, se quiser fazer uma transferência, Pix cai na hora ou TED até 2 dias úteis. Já aqui na Wise você consegue Pix, TED, boleto e também cartão de crédito. Lembrando que o Pix sempre vai ser a melhor opção, vai cair na hora, você consegue pegar o seu dinheiro na hora, enquanto boleto, cartão de crédito pode demorar até 3 dias úteis. E se você fizer na sexta, fora do horário de trabalho, então você vai ter seu dinheiro ali, de repente terça, quarta-feira, então prefira fazer os dois aí por Pix, mas o cartão aqui tem essa solução, então caso você esteja aí ferrado numa viagem, você pode fazer aí a transferência por cartão de crédito e pagar só no próximo mês. E os impostos que cobram aí em tarifas, a Nomad ela cobra 2% e para quem ali já fez várias transferências e a Nomad Pass vai cobrar apenas 1%, enquanto a Wise eu já procurei, mandei mensagem para eles, não tem como saber ao certo, mas pelas contas que eu fiz, ali fica flutuando entre 0,8% e 1,2%. Às vezes já deu 0,8% e outras vezes até 1,2%. Então, 2% para quem não é nome de PES e 1% aqui arredondando na Wise. E lembrando que aqui embaixo tem as contas para você abrir os links. Na Nomad você consegue até $20, ou seja, mais de R$100 em vários momentos pela cotação, enquanto na Wise você consegue fazer a transferência aí a partir até R$3.000 sem pagar nenhuma taxa, essa 1% que eu estava falando agora. E outra coisa também é que na Nomad você consegue fazer saques ilimitados nas redes Allpoints. Então procura no site aonde tem que você consegue fazer ilimitado. Já o Wise você consegue fazer de 2 saques até R$1.400 no total. Lembrando que tanto a Nomad quanto a Wise, se você for em algum ATM da vida parecido com algum, eles podem cobrar taxas distintas. Por exemplo, no aeroporto eu já peguei tanto nos 2 cartões
2, 3, 5, 7 dólares aí por transferência. É caro, mas de repente, se você vai ficar um longo tempo na viagem, vai querer fazer vários saques, pega ali um saque só e quando eu sempre viajo, faço apenas um saque, 100, 200, 300 dólares ou euros e fico usando na viagem para não ter que fazer outros saques e gastar mais uma taxa. E uma das últimas diferenças, essa talvez seja a maior, é que a Wise também é uma conta de investimento em dólar. Ou seja, você pode colocar o seu dinheiro lá e deixar o seu dinheiro rendendo. E ele ainda garante, como se fosse o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito aqui do Brasil, que tem nos Estados Unidos. Então, se você tiver até 250 mil dólares e o seu investimento ali, o banco quebrar, a Nomad, ela garante, ela vai te devolver até esses 250 mil dólares. Enquanto a Wise, a gente não tem muito o que falar, porque ela não tem essa parte de investimento. E a diferença entre todas as contas é que a Wise, ela não tem essa parte de investimento, é multimoedas, tem várias moedas e ambos têm suporte e atendimento ali que você consegue falar em português. Então, veredito final, eu diria que é um empate técnico. Como eu falei, né? É sempre complementar. Se você levar um só, a Nomad ou a Wise, e chegar no dia você falar não funcionou, é ruim, não, pode ser que não funcione nenhuma das duas, só que você só estava com um, então você vai falar mal desse que você estava. Lembrando que muita gente, a partir de janeiro, fevereiro de 2024, eles não estão conseguindo passar a Wise na Argentina, isso mesmo, porque parece que as maquininhas lá mudaram e não estão aceitando. Já a Nomad está aceitando normalmente. Acredito que daqui a uns 3, 4 meses a Wise vai resolver isso, porque já está aí 3 meses sem poder usar em vários estabelecimentos e vai voltar ao normal. Então, como eu falei, complementar. Então vale a pena fazer as duas contas, até porque você consegue 20 dólares aqui de cashback, até 20 dólares, e aqui você não vai pagar a primeira transferência. Então, dê uma olhadinha aqui no link e aproveite. Lembre-se, quando você for viajar e viajar com um cartão de crédito normal, você vai gastar dinheiro, você vai pagar só quando fechar e se disparar o dólar, o euro, a moeda, você vai acabar ali tendo várias complicações, além do IOF muito maior. O IOF dessas duas aqui, 1,1%, que é a tarifa padrão. E outra coisa também, tem vários lugares como Uruguai, Chile, Argentina, que você pagando com cartão de débito global, que não seja feito nos países de origem, você consegue ali ter um estorno. Por exemplo, em hospedagem, se você pagar com a Nomad ou com a Wise, você ganha 21% por causa do IVA lá em Buenos Aires, na Argentina como um todo. Ou seja, R$1.000 que você vai pagar de hospedagem vai ser devolvido R$210 aqui no seu cartão num prazo de até uma semana. Ou seja, vale bastante a pena. Se fosse pagar com cartão de crédito normal, teria os 5%, então não valeria tanto a pena. Lembrando que você consegue fazer por Pix, ou seja, se precisar de dinheiro urgentemente, eu vou dormir, amanhã eu preciso fazer uma compra grande, não tenho dinheiro, faz por Pix da sua conta do Brasil que você vai conseguir. E ambas as contas são muito boas. A Wise eu uso desde 2017 nas minhas viagens lá pelo mundo, pela Europa, na Irlanda que eu aprendi, e a Nomad eu uso desde 2021, eu acho, mais ou menos, e também me ajudou muito. Já me ajudou na Colômbia, já me ajudou nos Estados Unidos, em vários lugares. Sempre uso as duas e sempre faço teste usando e nunca fiquei na mão com nenhuma delas. Para não falar que eu nunca fiquei na mão, a Wise uma vez teve um problema que parece que meu cartão foi clonado, mas eu liguei para eles, mandei uma mensagem, eles resolveram em menos de 24 horas, o meu dinheiro foi estornado e eu consegui continuar usando o cartão digital, então a viagem fluiu direitinho, beleza? Então inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada e saberem sempre todas as novidades aqui do mundo de viagem e, óbvio, né, economizando. E outra coisa que eu trouxe aqui também, um exemplo. Vamos dizer que $1 esteja R$5, eu vou arredondar. R$5 no dólar ali que você olha no Google. Se você for comprar na casa de câmbio, você vai pagar mais, é o dólar turismo, você vai pagar em torno de 5,30, tem casa de câmbio que pode cobrar até 5,70, enfim, vai ter que procurar bastante, 5,30, 5,40. Se você usar nas contas globais, você vai pagar uns 5,10, 5,12, ou seja, a gente está falando de 20, 25 centavos por dólar. E se você comprar muito, 100, 200, 1.000, 5.000, você vai economizar e muito, ou seja, vai dar para pagar boa parte
parte da viagem e economizar, beleza? Então é isso, eu sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estrutura em 10. Me siga também no Instagram, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima, valeu!